Olá, sou Letícia Reina, gestora pedagógica da Guten, e o objetivo do vídeo hoje é apresentar como a Base Nacional Comum Curricular está organizada em sua estrutura, como ela apresenta aos educadores essa organização das competências, das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares. A Base Nacional Comum Curricular ela está organizada em áreas de conhecimento. Essas áreas do conhecimento elas são linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Para cada área de conhecimento existem as competências específicas. Na área da linguagem, a gente tem 4 componentes curriculares que compõem essa grande área da linguagem, que é língua portuguesa, artes, educação física e inglês. As competências específicas da área de linguagem quais são? Compreender a linguagem como construção humana, histórica e social, conhecer e explorar diferentes práticas de linguagem, diferentes campos da atividade. 3. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, não verbal e escrita. Utilizar diferentes linguagens para atuação crítica. Desenvolver o senso estético. E compreender e utilizar tecnologias digitais dentro de uma produção social. Muito bem, dentro dessa grande área de conhecimento que é a linguagem, a gente tem o componente curricular língua portuguesa, que se organiza dentro de 4 grandes eixos, que são eles: leitura, produção, escrita e multissemiótica, oralidade e análise linguística e semiótica. E é nesse campo, nesse eixo, que a gente trabalha a reflexão sobre a língua, as normas padrão da língua e os sistemas de escrita. Vale aqui ressaltar um trecho da base que contextualiza teoricamente essas escolhas. Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua não devem, nesse nível de ensino, ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua e linguagens em leitura e em produção, em práticas situadas de linguagem. O que isso significa na prática da sala de aula? Que o texto ele é a unidade de ensino e ele é o centro de ensino e aprendizagem. Ele é o ponto de partida para o processo de ensino e aprendizagem. Então, todos os processos de análise e reflexão sobre a língua, como por exemplo, alguns sistemas da norma padrão, como artigo definido, artigo indefinido, devem ser compreendidos dentro de um contexto. Devem ser compreendidos de maneira que ele atribua sentido ao texto. Então, compreender a escolha do autor, que sentido ele deu ao escolher tal palavra e não outra, faz com que o aluno entenda como esses aspectos gramaticais se constituem dentro de um contexto maior. Não como um fim em si mesmo, mas sim atribuindo sentido ao texto. Afunilando um pouco mais dentro do componente de língua portuguesa, o eixo de leitura nos permite pensar num trabalho de planejamento em sala de aula que permita que o aluno trabalhe diferentes dimensões de uso e reflexão sobre a língua. A base propõe 7 dimensões de trabalho em sala de aula, que são eles: situação de produção, recepção e circulação do texto, dialogia de vozes, reconstrução da textualidade, a temática do texto, os efeitos de sentido, as estratégias de leitura e adesão às práticas de leitura, interesse e motivação. Entender essas dimensões permite que o professor consiga planejar melhor as suas atividades e saber quais são os objetivos a serem trabalhados para atingir a competência de escrita. O trabalho com o texto, tanto de leitura quanto de produção, tanto de texto escrito, oral, multissemiótico, ele deve ser pensado dentro de uma esfera de circulação desse texto, o que a Base Nacional Comum Curricular chamou de campo de atuação. Os campos de atuação são eles: cotidiano, artístico,
estudo e pesquisa, jornalístico midiático e vida pública. Finalmente, com base nessas competências gerais, nas competências de linguagem e dentro do componente curricular língua portuguesa, a gente vai trazer um exemplo para vocês de como se estrutura uma habilidade a ser trabalhada no 6º ano do Ensino Fundamental 2 no eixo de leitura. O componente é língua portuguesa, o ano é 6º ano, o campo de atuação é jornalístico-midiático dentro do eixo leitura, tendo como objeto de conhecimento a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, uma caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e prática da cultura digital. A habilidade a ser trabalhada aqui é reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar diferentes graus de parcialidade e imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido advindos de escolhas feitas pelo autor, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos. Esse é um recorte de como se estrutura a base no componente curricular língua portuguesa e um exemplo de como o professor pode ler esse documento. No próximo vídeo, traremos um exemplo de atividades para o trabalho com essa habilidade específica trazida no vídeo de hoje. Até a próxima!